Eric Faria e Vene Casagrande trocam farpas nas redes sociais. Thiago Maia recebe ultimato de Corinthians. Fortaleza pega todo mundo de surpresa e contrata Everton Cebolinha. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa tarde e noite de quinta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, eu quero agradecer porque chegamos à marca de 5.000 inscritos em nosso canal no YouTube. Muito obrigado a Deus, muito obrigado a todos vocês. E você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Deixe o seu like, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Tudo isso para vocês é inteiramente de graça e ajuda no nosso crescimento e ajuda a gente a continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então vamos para as informações. Renato Maurício Prado detona a postura do Flamengo no mercado de transferência. Flamengo está tendo mais saídas do que chegadas. Ainda tomou prejuízo aí na venda do goleiro Santos para o Fortaleza, né? O Flamengo fechou aí 2023 com o anúncio do meia Nicolas de la Cruz, que custou 78 milhões de reais e havia expectativa de mais reforço de pesos. Mas o clube encontra dificuldade no mercado e busca nomes que desagradam os torcedores. Ao comentar os movimentos do Flamengo na janela de transferência, o jornalista Renato Maurício Prado criticou os nomes no radar do Flamengo e também o trabalho de Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel. Cara, é o mais do mesmo. É a mesma diretoria do ano passado. É a mesma diretoria que prometeu que para o Mundial de Clubes ia fazer uma contratação bombástica, que ia parar o Rio de Janeiro, que ia ter a Aeroflá. E não houve nada disso. Foi apenas decepção no ano passado. Vamos lá. Yuri César, Evander e Tirano de la Cruz, que após um ano de negociações frustrada, veio pelo valor da multa rescisória. A janela do Flamengo se anuncia aí tenebrosa. Dali Landim, Braz e Spindle, 3 incompetentes juramentados, disse Renato Maurício Prado em suas publicações nas redes sociais. Eu não discordo dele, não. Muito do que aconteceu com o elenco do Flamengo, com os desmandos e desmandos dessa diretoria e os fracassos do jogo, bota aí 90% nas costas da diretoria, 2% nos técnicos e 8% nos jogadores. É isso aí. É importante destacar que Marcos Braz e Bruno Spindel negaram o interesse do Flamengo em Yuri César. Isso aí tá dando treta e eu vou trazer para vocês. Eric Faria e Vene Casagrande trocando farpas nas redes sociais por causa disso aí, ó. Os dirigentes afirmaram que representantes do atleta entraram em contato para oferecê-lo, mas a negociação foi descartada pelo clube desde o primeiro momento. Por outro lado, o interesse em Evander foi confirmado pelo vice-presidente de futebol e Braz garantiu que o coach do Flamengo classificou o meia como nível A e trata a contratação como uma das prioridades da janela de transferência. No entanto, escolha pelo atleta foi reprovada também pelos torcedores e resulta em críticas ao dirigente. Eu andei pesquisando, como eu falei, é um bom atleta, mas é preguiçoso. Vamos botar aí um Paulo Henrique Ganso, um jogador que não marca, um jogador que não recompõe, é um jogador que gosta de jogar com bola no pé. Então, o Flamengo aí também realizou proposta para contratar o zagueiro Léo Ortiz do Red Bull Bragantino. Com relação a Léo Ortiz do Red Bull Bragantino fez uma proposta para o jogador, né? E ainda oferecendo mundos e fundos para ele. Parece que essa negociação com o Flamengo não vai sair. O Flamengo primeiro sinalizou com 4 milhões de euros. O Red Bull queria 6 milhões e meio. Depois o Flamengo sinalizou com 6 milhões. O Red Bull passou para 12 milhões de euros. Valor altíssimo aí pelo atleta, né? Então vamos lá. Realizou proposta para o Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, e o lateral esquerdo Matias Vinha, da Roma. No entanto, as ofertas do rubro-negro estão muito abaixo dos valores pedidos pelos clubes. As negociações seguem em andamento, mas o Flamengo está com dificuldade para chegar a um denominador comum. Normal. Aconteceu isso ano passado também. Como eu falei, um déjà vu.
Estamos tendo um déjà vu. Além disso, o também lateral Juninho Capixaba e o atacante Luiz Henrique despertam o interesse do Flamengo. Mas assim como nas outras negociações, os dirigentes rubro-negros ainda não conseguiram acordo sobre os valores ou o modelo de negociação. Contratado para liderar o projeto de 2024, Tite manifestou o desejo de ter o elenco completo no período de preparação. Contudo, diante dos impasses, é improvável que isso aconteça. A expectativa é de que as contratações cheguem ao menos até o dia 17, quando o clube viaja para finalizar a pré-temporada nos Estados Unidos. Então, seguindo aqui, os jogadores do Flamengo retornam de férias no dia 8, próxima segunda-feira, e iniciam aí o trabalho no CT Ninho do Urubu, com exceção de Nicolas de la Cruz. Nicolas de la Cruz, que jogou aí, se eu não me engano, no dia 28 de dezembro, não vai nem tirar suas férias completas. Esse atleta vai se reapresentar no dia 9 de janeiro. Vai ter mais um dia aí para poder se reapresentar, Então, mudando aqui de assunto, o Flamengo estreia nesta sexta-feira, dia 5, contra o São José do Rio Grande do Sul. Os garotos do Ninho viajaram ontem para São Paulo, onde vão ficar lá se preparando para a Copinha. Os garotos do Ninho, que irão representar o Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, viajaram na tarde de ontem rumo a Osasco, na cidade paulista. O rubro-negro aí fará os jogos do grupo 19 do principal torneio de categoria de base do Brasil. O estádio municipal José Liberati será o palco dos confrontos dessa chave, e a estreia do Flamengo acontece na próxima sexta-feira, dia 5, contra o São José do Rio Grande do Sul, como eu já havia dito. Vou trazer para vocês os jogos do Flamengo. Dia 5, Flamengo e São José, às 17 horas e 30 minutos. No dia 8 de janeiro, São Bento e Flamengo, às 20 horas e 30 minutos. E no dia 11 de janeiro, Audax e Flamengo, às 17 horas e 30 minutos. Isso aí são os jogos da garotada do Ninho do Urubu. Então, vamos mudar aqui de assunto. O Flamengo começa a temporada com mais saídas do que chegada até agora. E o Flamengo tem aí uma única contratação e 3 saídas confirmadas. Antes de trazer essa saída confirmada, o Fluminense aí expôs as réplicas da Copa Libertadores da América nas suas lojas oficiais. Eles fizeram o quê? Botaram espaladrapo para tampar os escudos do Flamengo e os seus títulos da Libertadores da América. Ou seja, os espaladrapos têm mais Libertadores da América do que o Fluminense. Uma vergonha isso, mostrando todo o piquinismo do Fluminense, toda a sua mediocridade, como já falei no vídeo anterior. Então, seguindo aqui, saíram o Rodrigo Caio, sem contrato, saiu o Felipe Luiz, que se aposentou, Everton Ribeiro, que foi para o Bahia, e o Nicolas de la Cruz é o único a chegar. E já tem um acerto do Flamengo também com o Fortaleza, e Santos também já está indo embora. O Flamengo levou prejuízo nessa negociação. O goleiro Santos está próximo de ir para o Fortaleza. Enquanto isso, o Mengão tenta aí destravar a negociação com o Bragantino para contratar o zagueiro Léo Ortiz, que não vai ter. E vale lembrar que essa primeira janela de transferência no Brasil fica aberta até o dia 7 de março. Então o Flamengo tem bastante tempo aí. Mas o ideal é que tivesse esses jogadores já na pré-temporada, que o Tite já pudesse utilizar esses jogadores para armar o seu esquema tático e técnico. E isso parece que não vai acontecer, Então, vamos seguindo aqui, Fortaleza pega todo mundo de surpresa e contrata Everton Cebolinha. Que história é essa, PQD? Mas calma aí. Não é o Everton Cebolinha, meio atacante do Flamengo, não. O Fortaleza pegou todo mundo de surpresa nesta quinta-feira, dia 4. Afinal, o clube contratou Everton Cebolinha antes que a torcida do Flamengo comece aí a arrancar os cabelos. Trata-se no entanto, de um homônimo do jogador, A nação agora perdeu a respiração, mas já voltou a respirar tranquilamente. E não é aquele meia que o Flamengo, do Flamengo utiliza aí. É um garoto de 14 anos de idade. Vamos lá, o Cebolinha é um anônimo do meio atacante do Flamengo, que começou recentemente a sua jornada no futebol. Ele tem somente 14 anos e assim reforçará a categoria de base do tricolor do PC. Antes do anúncio, que deixou muita gente aí desnorteada, Cebolinha defendia o Esporte Clube do Camacariense
clube que divulgou a saída do ex-atleta. Não é o Cebolinha do Flamengo, não é o Cebolinha ex-Grêmio, não é o Cebolinha ex-Porto. É o Cebolinha de 14 anos de idade. A treta aí entre Vene Casagrande e Eric Faria eu vou deixar para o final, né? Jogadores que estão na mira do Flamengo aí, né? O departamento médico do Flamengo recebeu a documentação e aprovou os exames médicos desses jogadores, que é o Juninho Capixaba e o Evander, e o lateral esquerdo, e o meia segue aí no radar do Flamengo. O Flamengo está monitorando, pediu algumas documentações, os clubes cederam, o departamento médico verificou e viu que está tudo ok e aprovaram uma possível contratação dos atletas. O Flamengo está tentando, não sabemos se vai conseguir, né? Agora vamos mudar aqui de assunto, vamos falar sobre Corinthians e Thiago Maia. Thiago Maia recebeu o ultimato aí do clube do Parque São Jorge. Thiago Maia se tornou aí um dos principais alvos do Corinthians nessa janela de transferência e pode deixar o Flamengo em breve, né? A diretoria do clube paulista, no entanto, tem pressa para finalizar a negociação e estabeleceu o fim desta semana como prazo limite. Caso não haja acordo, irá explorar outras opções no mercado, né? O time paulista aí já negocia com o staff do atleta, mas ainda precisa definir o modelo de negociação com o Flamengo. A negociação aí envolve uma troca pelo volante argentino Fausto Vera, que agrada ao Flamengo. Já recebeu aí os primeiros contatos de dirigentes rubro-negros e a informação é da jornalista Raíssa Simplício. Mas tem um imbróglio. O Corinthians, no entanto, tem dívida de aproximadamente 4 milhões de dólares com o Argentino Júnior, que é 17,7 milhões de reais na cotação atual, né? O Flamengo deseja contar com o jogador, mas descartou assumir os valores na negociação por Thiago Maia. Eu acho justíssimo. Flamengo, já falei no vídeo de cedo e torno a repetir, Flamengo não deve assumir essa dívida do Corinthians com o Argentino Júnior. Quer trocar? Troca pau a pau, ou dá o dinheiro de volta, ou então se for pagar, paga no cash, tem que pagar à vista, igual pagou o Nicolás de la Cruz, né? Porque sabemos que eles estão inadimplentes com alguns jogadores, então o Flamengo vai ficar aí na penumbra, dependendo do dinheiro que não vai vir. Então, mudando aqui do assunto, né? Como eu já falei, da loja do Fluminense, agora vamos aqui. Flamengo tem prejuízo de 10 milhões e meio com a venda do goleiro Santos ao Fortaleza. Olha só, Santos pediu para deixar o Flamengo e atuar pelo Fortaleza em 2024. O atleta, que passou de primeiro goleiro para terceira opção no Flamengo, né? Ninguém gosta de ficar na reserva. O Flamengo entrou em acordo com o Fortaleza para a venda do Santos, que virou o terceiro reserva sob o comando de Tite. O rubro-negro aceitou negociar o goleiro por 1 milhão de dólares, aproximadamente 5 milhões de reais na cotação atual. Desse modo, o Flamengo teve um prejuízo de 10 milhões e meio com a saída do arqueiro. Isso porque o Flamengo pagou cerca de 2 milhões e meio de euros, cerca de 15 milhões e meio, na época, ao Atlético Paranaense para contratar Santos. Agora o Flamengo vende jogador por 5 milhões, ou seja, 10 milhões e meio a menos que pagou para ter o arqueiro no início de 2022. Então, vamos seguindo aqui, vamos trocar de assunto. Proposta de Red Bull para Mateuzinho, né? Então, vamos seguindo aqui, ó. O jogador entende que o rubro-negro é uma vitrine maior para a Europa e que o seu desejo, o desejo de Mateuzinho é jogar na Europa. Além disso, Mateuzinho se inspira em Rodinei, que deu a volta por cima no Flamengo e se destacou no Olympiacos da Grécia. Porém, se chegar uma proposta oficial do Corinthians, o lateral vai avaliar. O staff do atleta entende aí que o Timão também é uma boa vitrine. O problema do Corinthians é financeiro. É um time de expressão conhecido também no mundo inteiro, assim como o Flamengo. E a proposta do Bragantino para Mateuzinho foi superior ao que ele recebe hoje no Flamengo. Informações da jornalista Raíssa Simplício. Um beijo, Raíssa Simplício. Sou seu fã, gosto muito do seu trabalho. Agora vamos para a treta? Vamos para a coluna do Amaury Dias, que agora é fofoca, né? A treta aí envolvendo Eric Faria e Vene Casagrande, que trocaram farpa nas redes sociais por causa do jogador Yuri César, né? Vou trazer aqui para vocês, ó. O jornalista Eric Faria e Vene Casagrande
trocaram indiretas nesta quarta-feira, ontem, após especulação do jogador no Flamengo. O repórter do SBT publicou no seu Twitter sobre a possível interesse do clube carioca no atleta Yuri César, mas Eric Faria desmentiu. A discussão se deu de início após Vene Casagrande noticiar que o atleta Yuri César do Al-Ahly virou interesse do Flamengo. A confirmação do jornalista do SBT feita pelo empresário do jogador Ciro Almeida. Porém, Eric Faria desmentiu a notícia em que Vene saltou. O comentarista disse que entrou em contato com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, que negou qualquer tipo de negociação com o jogador. Marcos Braz, abre aspas, Marcos Braz falou nunca teve interesse no Yuri César. Respeitamos o atleta, o passado dele no clube, mas jamais conversamos sobre o nome de Yuri. O resto é especulação, sem nenhum fundo de verdade, fecha aspas. No entanto, o Vene Casagrande disse o seguinte: um dos empresários de Yuri César, Ciro Almeida, confirmou o interesse do Flamengo no empréstimo do atacante. A diretoria oficialmente diz que não. Fica os dois lados registrados, ou seja, o lado da diretoria e o lado do representante do atleta. Vene Casagrande disse também: o empresário de Yuri César, Ciro Almeida, ainda garantiu que Bruno Spindel, diretor do Flamengo, é quem conversa com ele sobre um possível retorno do atacante por empréstimo. Aí, seguindo aqui, após a declaração de Vene, Eric Faria comentou sobre a criação da Central do Mercado, quadro do Sport TV, onde veiculam as notícias de janela de transferências. O comentarista ainda diz que, abre aspas, oferecido não é interesse do clube, sondagem não é negociação, contrato só depois de assinado. Eu concordo plenamente com o Eric Faria, um cara muito inteligente, um cara sério, gosto também do trabalho do Vene Casagrande, Infelizmente houve essa troca aí de farpas entre os dois. O próprio Bruno Spindel falou que realmente o representante do atleta ofereceu o atleta a ele, assim como são oferecidos vários jogadores para o Flamengo, principalmente nesse período de janela de transferência. O que mais nós vamos ouvir aí vai ser isso. O jogador fulano de tal, o Flamengo andou sondando. Às vezes nem sondou. O representante do atleta quer valorizar o seu jogador, quer valorizar a sua mercadoria e coloca aí Flamengo, coloca Vasco da Gama, coloca qualquer outro grande time para poder aí os outros clubes quererem entrar também na negociação. Isso é normal, é uma prática muito utilizada há muito tempo. Valeu? Então eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!